pessoal, boa noite, né? Sou Ana Lúcia, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o poema sinfônico, né? Só abordando aqui um pouquinho sobre sinfonia, no qual a gente já estudou na aula passada, né? Sobre sinfonia, e só para relembrar, para darmos continuidade, né? A sinfonia, como já estudamos, são peças musicais compostas para orquestras com um ou vários andamentos, né? A estrutura da sinfonia, como já vimos, né, é composta por 4 andamentos, né? Allegro, andante, minueto e final, né? Isso aí a gente já viu, né? Assunto passado, mas eu queria só dar uma relembrada, né? E para continuarmos a nossa aula hoje, eu queria falar um pouco do texto da disciplina de PMC 2, né? Que é a Prática Musical da Cultura, texto disponibilizado pela disciplina de licenciatura em música, onde fala sobre o poema sinfônico, né? Ou seja, temos a sinfonia e depois, por que o poema? Porque essas sinfonias, elas foram compostas com base em poemas, literaturas, poesias, romantismo em si, né? Poema sinfônico foram canções, aliás, são canções, né? Compostas a partir de poemas românticos, né? Por vários compositores no século XXI, né? Os poemas sinfônicos são compostos para orquestras, né? Com um só movimento, né? Mas para pianos, né? Às vezes também não significa que só temos pianos, mas temos também casos que tem piano na voz, né? Isso aí a gente pode estar estudando, mas hoje eu trouxe também um áudio que a gente está ouvindo, né? De um poema do Franz, né? Poema sinfônico, né? Uma peça muito bonita que a gente está ouvindo. Depois a gente vai fazer as reflexões, como por exemplo, vamos sentir, né? Vamos ver o que expressa, o que arranca da gente alguma coisa. Depois a gente vai discutir algumas questões mais técnicas da música, né? Como por exemplo, a textura na música, né? Os instrumentos não tem muito, já digo logo que não tem muito o que discutir de instrumentos, porque basicamente é só o piano, né? Então esse é óbvio, né? Mas aí a gente pode estar discutindo o andamento da música da peça, né? Os compositores da época foram todos contagiados por esse romantismo, né? E esse novo jeito de compor pela forma de expressar a literatura, né? A poesia e essa questão do romantismo, né? E buscando como referências o texto de Grouch, lá da disciplina, né? Quando fala a respeito da música, no romantismo da música, arte romântica, né? Os compositores reconhecidos como os grandes mestres da sinfonia não foram românticos, né? Mas sim os compositores clássicos, né? Aí onde vem a questão, onde vem o período do romantismo, né?
buscando aqui referências no texto mesmo, né? Mesmo a música instrumental, esse texto vocês têm, né? Eu disponibilizei também. E os conteúdos estão todos aí. A gente vai dar uma pequena lida aqui, depois a gente vai acompanhando. Mesmo a música instrumental da maioria dos compositores românticos foi mais dominada pelo espírito lírico, né, do que pelo espírito dramático da sinfonia, como ilustram as últimas obras de Mozart, né, e principalmente Beethoven. Então, continuando aqui, para mais um grande número dos mais destacados compositores do século XXI, né, ouviu-se com extremo a vontade e interesse, né, no domínio da expressão literária, né, e muitos dos grandes poetas e romancistas românticos, né, escreveram sobre música com profundo amor e conhecimento de causa, né? Ou seja, quando a gente fala do romantismo, a era do romantismo, né? Quando a gente trata de música, aí então essas questões do poema sinfônico, é onde entra o poema sinfônico. Por que poema sinfônico? As obras foram compostas com base nas literaturas, nas poesias, né, da época, dos poemas, porque até então as sinfonias não eram românticas, né? Elas eram as sinfonias que a gente já conhecia, mas não tão românticas. E para isso eles utilizaram mais o piano, né? Composições mais para piano, e a caso de ter piano, voz, mas o mais era piano, né? Porque o romantismo, né, foi conhecido. Não, desculpa. O romantista, né, Hoffmann foi um conhecido compositor de óperas, né? Aqui segue mais alguns, né? E escreveram notáveis ensaios sobre música. Wagner foi, além de compositor, também poeta, né? Ensaísta e mesmo filósofo, né? Aqui a gente está contando nós estamos lendo, né, acompanhando, para a gente entender um pouco da história do romantismo. O conflito entre o ideal da música, né, puramente instrumental como modo de expressão, é supremamente romântico, né? Por um lado, e o forte pendor literário da música oitocentista. Por outro, revelou-se no conceito de música programática. A música programática, na acepção de Liszt, que é o Franz, né, que a gente vai falar um pouquinho dele, e outros autores do século XXI deram ao termo era música instrumental associada a uma matéria poética, descritiva ao mesmo narrativa, não por meio de figuras, né, retórico-musicais, né, nem pela imitação de sons e dos movimentos naturais, né, mas pela sugestão imaginativa, né? Aqui está falando, né, o que motivou o Franz, né, e também esses outros compositores a estarem compondo músicas românticas, né, as peças românticas. Aqui,
Deixa eu ver aqui onde eu parei. A música programática pretendia absorver, né, integralmente na música o tema imaginado, né, de tal forma que a composição daí resultante, embora incluindo o programa, né, os transcendesse e fosse independente dele. A música instrumental torna-se assim, né, um veículo de expressão de pensamento que, embora possam ser sugeridos por palavras, extravasam em última análise o poder expressivo da palavra. Então, acompanhando aqui, né, para a gente concluir sobre o poema sinfônico, né? Uma segunda forma como os românticos conciliaram a música e a palavra reflete-se na importância que deram ao acompanhamento instrumental da música vocal, né? Partindo dos líderes de, não estou entendendo, mas se eu não me engano esse nome aqui é Schubert, né, para a orquestra sinfônica que envolve as vozes nos dramas musicais de Wagner. Tá? O ponto de partida da música programática do século XXI, né, foi a sinfonia, tá, de Beethoven. Entre os compositores mais explicitamente ligados à música programática, na primeira metade do século, contam-se, né, aqui temos, né, que vocês têm aí os compositores, né, Mendelssohn, Liszt, né, e enquanto seus principais representantes no final do século foram Richard, né, e não estou enxergando direito. Tá, isso eu acho que assim, a gente está aqui colocando só alguns compositores, né, mas o que a gente quer mesmo é concluir, né, a partir de onde, né, surgiu o poema sinfônico. Mas praticamente todos os compositores dessa época escreviam em maior ou menor grau música programática, né? Quer adiantar-se, né? Como aqui, deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Quer admitissem ou não publicamente. Um dos motivos por que os ouvintes têm tanta facilidade em ligar uma determinada cena ou uma história ou um poema, né, a uma dada peça musical romântica é que muitas vezes o próprio compositor, talvez até inconscientemente, escrevia, né, a partir de um desses temas. Os autores que escreviam sobre música projetavam no passado as suas concepções, no tocante à função expressiva da música, né? Isso. Agora, nós temos um breve resumo também, né? Mas a gente vai seguir adiante aqui. A gente dar andamento, a gente tem que ouvir a música para poder a gente concluir essa aula de hoje, né? Outra área de conflito diz respeito à relação entre o compositor e o público.
a transição de um público musical relativamente pequeno, homogêneo e culto para o público burguês, numeroso, diversificado e relativamente pouco preparado do século XXI, já se iniciara cerca de 100 anos antes, né? Aqui fala um pouco mais sobre a história da música do século XXI, né? Aqui, mais adiante, os compositores, se queriam ter êxito, tinham de algum modo de chegar ao seu novo e vasto auditório. A sua luta para se fazerem ouvidos e entendidos passou a decorrer numa arena incomparavelmente maior do que nas anteriores épocas da história da música. É no contato justamente neste período que deparamos com o fenômeno do artista pouco sociado, que se sente afastado de seus semelhantes e cujo isolamento o leva a procurar inspiração dentro de si próprio, né? Então aqui está falando que os compositores, se queriam ter êxito, né, tinha que de algum modo chegar, né, a uma reflexão, né? Era onde eles buscavam os poemas, né? Porque os poemas românticos, né? Aí eu acho que o inspiravam mais na composição, né? Paramos, me perdi aqui um pouquinho. Tá. Esses músicos que compunham como os seus predecessores do século XVIII para um... Como é que é? Eu estou me perdendo aqui. Para um mecenas ou para uma função bem definida, mas para o infinito, para a posteridade, para um público ideal que, esperavam eles, viria um dia a apreciá-los e compreendê-los. Ou então escreviam para um pequeno ciclo de espíritos afins, né, confessando-lhes os seus sentimentos mais íntimos que consideravam demasiado frágeis e preciosos para serem revelados perante o público rude das salas de concertos. Seguindo aqui, né? É nesta base que se gera o contraste tão característico da época entre as criações grandiosas, né, dos compositores por um lado e por outro, as efusões inimistas e líricas de dos compositores nos seus providos ou desprovidos de texto e nas breves peças para piano de Chopin. Prosseguindo aqui, né? O fosso entre a massa do público e o compositor solitário nem sempre podia ser comatado. Os músicos mais políticos e dotados de uma habilidade especial para agradar o público produziam grandes quantidades de música, né, de salão ligeiro. Então, gente, aqui, ó, esse é um pequeno texto que eu trouxe, né,
a gente falar um pouquinho sobre o romantismo, né? E temos aqui também o áudio, né? Que já a gente vai estar ouvindo. A gente falamos sobre alguns compositores, não chegamos a comentar nomes de todos, mas está aí no texto, vocês acompanham. E falamos um pouco sobre o Franz. Vamos agora falar sobre o Franz. Sobre o Franz, temos aqui, né, um compositor muito conhecido na era do romantismo, né? Franz Liszt foi um compositor, pianista, maestro e professor, né? Na época, né, no século XXI, né? Seu nome em húngaro é Liszt, né? Liszt ganhou fama na Europa durante o início do século XXI por sua habilidade como pianista virtuoso, né? Então, foi citado por seus compositores como o pianista mais avançado da sua idade. E em 1840 ele foi considerado por alguns como talvez o maior pianista de todos os tempos. Liszt foi também um compositor bem conhecido, né, influente, professor e maestro. Ele foi um benfeitor para outros compositores, incluindo Richard Wagner, Hector, né, Camille, Edvard e Alexandre. Como compositor, ele foi um dos representantes, né, da época, né, do poema romântico, né? Ele deixou para trás um corpo extenso diversificado de trabalho, né? Em que ele influenciou seus compositores, né, o futuro, e antecipou algumas ideias, né, e tendências do século XXI. Né? Algumas de suas contribuições mais notáveis foram a invenção do poema sinfônico, desenvolvendo o conceito de transformação temática como parte de sua experiência em forma musical de fazer rupturas radicais em harmonia. O poema sinfônico, né, aí tá bem claro, como Franz, eu trouxe o Franz como referência para a gente estar falando um pouco sobre o poema sinfônico, que ele foi um dos grandes, né, dos maiores compositores, que ali influenciou alguns outros, né, que ali arrastou alguns outros para as composições de piano. Vamos agora para ouvirmos este áudio aqui, né, uma composição para piano, ouviremos, né, depois fazemos as respectivas reflexões. Vamos ouvir, sentir a música. Primeiro, a música ela tem que ser sentida, ela não pode passar assim. A gente tem que colocar, ouvir, sentir, refletir depois.
Ontem nós tivemos um exemplo, né, da canção do Franz, né, Love Dream, né, e basicamente ela é uma música para piano, né, as reflexões nós concluiremos na próxima aula, né, como, por exemplo, a textura da música, andamento, a canção é realmente muito reflexiva, evoca mesmo sentimentos, né, e expressa bastante, né, a quem se ouve. Na próxima aula, então, a gente conclui, né, as questões técnicas da música.